Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo podcast, no nosso estúdio Justiça e Paz, para falar um pouquinho sobre aquilo que foi ministrado ontem. Amém. No culto das 18h30, na Justiça e Paz, Avenida na Rua Amazonas 676. Está comigo aqui o Marlon. Amém. É isso, Mar? É isso. Vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Na verdade, quando você lê em Lucas capítulo de número 10 e você se depara com a parábola do bom samaritano, não deveria se chamar parábola do bom samaritano. Quem deu esse título foi extremamente infeliz. E ele continua sendo replicado até os dias de hoje. Porque quando o jovem rico chega para Jesus, por exemplo, e diz assim, bom mestre, né? E ele faz a mesma pergunta que esse escriba fez na parábola do bom samaritano. Ele diz assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus repreende o jovem rico e diz, por que você me chama de bom? Bom, só existe um, que é Deus. Então, como Jesus ainda não tinha sido glorificado, ele não aceitou para si esse título de bom. E aí a parábola do bom samaritano, na verdade, deveria se chamar a parábola do samaritano que fez o bem. Porque, na verdade, nós não somos bons, nós estamos tentando fazer o bem. Né? Não chegamos do propósito ainda. Não chegamos ainda. Ainda estamos nessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, nós somos pessoas que, como disse Jesus, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Ou seja, nós somos pessoas más que estamos tentando fazer coisas boas. Entende? Sim. Então, a parábola, vamos falar então hoje sobre a parábola do samaritano que fez o bem. Pode ser? Esquece o bom samaritano. Amém. Mas lê para nós o texto que nós usamos ontem, de Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 25, se não me engano. Lucas 10, 25. Até o 37. Dez, 25? Isso. Até o 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Interessante que essa parábola ela começa a se desenrolar quando um perito na lei ele vai questionar Jesus. Ele quer, na verdade, colocar Jesus à prova. E é interessante que nesse texto, nessa parábola, nós temos vários personagens. Primeiro é o perito na lei, que questiona Jesus. Aí Jesus introduz na parábola 3 personagens que são fundamentais para a parábola. Primeiro é o levita, que passa de lado, o sacerdote, que passa também de lado, e o samaritano, que atende aquela vítima que foi assaltada, um homem que foi assaltado, tomaram tudo que ele tinha, bateram nele, ou seja, é uma vítima daquele momento, daquela circunstância. E o sacerdote e o levita passaram de lado e o samaritano atendeu aquela pessoa. Agora é interessante, né? A parábola vai dizer o seguinte: aqueles que deveriam ser os heróis da história se tornam os vilões. E aqueles que deveriam ser, ou aquele que deveria ser o vilão, o samaritano, ele acaba se tornando herói. Então, como que Jesus agora, então,
então confronta o perito na lei com essa parábola. E tudo isso é para que o perito na lei seja confrontado. Olha que coisa interessante, né? Então Jesus, ele realmente ele quebra tudo com essa parábola, ele deixa o perito na lei sem resposta. Mas tem alguns outros elementos interessantes, Mar, nessa parábola. Uma das coisas que é interessante nessa parábola é que quando o perito na lei é questionado por Jesus com relação a pergunta que Jesus faz para ele, porque na verdade o perito na lei pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta está errada, né? Porque na verdade nós não precisamos fazer nada para herdar a vida eterna. A vida eterna é um presente, a salvação é uma herança, então eu não preciso fazer. O religioso, o perito na lei é um religioso, o religioso ele sempre quer fazer alguma coisa para conseguir alguma coisa em troca de Deus. Por isso que você vê pessoas que vivem fazendo coisas para Deus para tentar alcançar a graça de Deus, né? Então o religioso é aquele que faz uma campanha e quando ele termina aquela campanha ele faz outra, ele não consegue parar de fazer coisas porque ele acredita que fazendo coisas ele vai receber alguma coisa de Deus. E na verdade ele não entendeu nada ainda da graça. Entendeu. E aí Jesus, ele fala exatamente isso para o perito na lei. Ele diz: olha, essa pergunta está errada. Não tem como eu responder para você o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Na verdade, você não precisa fazer nada, você precisa ser. Porque se eu quiser ser herdeiro, eu não preciso fazer nada, eu só preciso ser filho. O herdeiro, ele não precisa fazer nada para ser. Ele precisa ser para então tomar posse daquilo que o pai tem para ele. Então, a pergunta do perito na lei, ela é uma pergunta que ela não tem cabimento, ela não cabe naquele contexto. E a mesma pergunta que o jovem rico faz para Jesus. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde ao jovem rico, fala: vai cumprir os mandamentos, vai obedecer à lei. E aí o jovem rico fala: mas eu já faço isso desde a minha mocidade. E aí Jesus fala: então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta. Uhum. Entende? Então, para cada um, Jesus tem uma resposta. Mas especificamente nesse texto da parábola do bom samaritano, Jesus não responde ao perito na lei. Jesus faz uma outra pergunta ao perito na lei, né? Jesus é coach aqui, ele usa as técnicas coach não para repreender o perito na lei, mas para trazer o perito na lei para dentro da realidade daquilo que Jesus quer ensinar. E aí Jesus então faz duas perguntas para o perito na lei. Ele diz assim: o que está escrito nas escrituras? Olha, se é o perito na lei, ele precisa saber o que está escrito. E aí Jesus faz um mínimo. Jesus faz uma outra pergunta ainda para o perito na lei, na sequência: como você a lê? Ou seja, Jesus está dizendo, não é só o que está escrito, mas como você interpreta isso que está escrito. Porque muitas pessoas usam as escrituras, mas a interpretação deles é segundo aquilo que eles acreditam. Então, ele usa a escritura, ele lê um versículo isolado, aí ele pega aquele versículo e interpreta de acordo com aquilo que ele acredita ser o correto. Mas não, a Bíblia precisa ser interpretada pelo Espírito. Se não for pelo Espírito Santo, você não consegue praticar aquilo que você interpreta. E aí Jesus pergunta então para ele: como você a lê? Como você interpreta a lei? Como que você acredita que a lei, as escrituras, elas dizem a respeito de alguém que quer alcançar a salvação? E, pasme, a resposta do perito na lei, ela está absolutamente correta. Eu não conheço uma outra pessoa na palavra, na Bíblia, que tenha respondido com tanta segurança como ele respondeu. Olha só o que ele respondeu. Ele respondeu: bom, está escrito assim: ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Percebe, Mário? Que a resposta dele foi perfeita? Por que você acha que foi perfeita essa resposta, Marcos? Decorada, né? Um livro decorado, né? Então, olha só, ele usou dois textos. Um texto que está em Deuteronômio, capítulo de número 6, se não me engano, 6:5, que está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E ele juntou esse texto de Deuteronômio com o texto de Levíticos, que diz que nós não devemos buscar a vingança, mas devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, a resposta dele foi perfeita. Agora, qual que é o detalhe do religioso? O religioso, ele tem a resposta na ponta da língua. O religioso conhece a lei. O religioso conhece as escrituras, só que o religioso não consegue praticar aquilo. O problema está na aplicabilidade. Na aplicabilidade. Então, ele não consegue praticar aquilo que ele recita.
É como aquela pessoa que ela recita o Pai Nosso, ela recita o Salmo 91, ela recita o Salmo 23, e ela recita, por exemplo, o Salmo 91, que diz assim, que é aquele que descansa à sombra do Altíssimo, do Onipotente. Então, mas ele recita todos os dias o Salmo 91, mas ele não consegue descansar, ele não consegue habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor. Então, ele recita, ele sabe que está escrito, mas ele não consegue habitar em Deus, ele não consegue descansar em Deus, logo ele não pode dizer ao Senhor. Entende? Então, o religioso, ele conhece o que está escrito, ele sabe na ponta da língua, mas ele tem um problema, ele não consegue praticar aquilo que ele conhece. Posso dar um adendo? Pode. É que o religioso, ele tem limites, né? Ele é limitado numa caixinha. O misericordioso não, ele não tem limite para o que pode acontecer, o que ele pode fazer para ajudar o próximo. Sim. Eu penso assim. Exatamente. É por isso que quando o levita passa do lado daquela pessoa ferida, aquela pessoa caída, o sacerdote também passa do lado, eles entendem que eles precisam cumprir a lei dentro do templo. Eles entendem que eles precisam cumprir a lei lá naquelas paredes, naquela estrutura. E aí Jesus coloca justamente o samaritano, porque o samaritano não tem estrutura. O samaritano não tem um templo. Não tem limites. O samaritano não pode ir em Jerusalém adorar. Porque o samaritano, ele tem uma inimizade com o povo judeu. Ele não pode ir no templo orar e nem ir no templo adorar. Né? Então, o samaritano, ele pode fazer o bem aonde ele está. Por quê? Porque ele não tem uma caixa, ele não tem uma estrutura que prende as ações dele. Sim. Enquanto o sacerdote e o levita tem uma estrutura, tem uma caixa que estão prendendo ele. Quantas pessoas hoje, dentro de igrejas evangélicas, dentro de estruturas religiosas, que estão presos a uma caixa e acreditam que para fazer o bem, para ser usados por Deus, precisam de uma plataforma, precisam de um altar, precisam de uma posição, precisam de um microfone, enquanto Jesus está dizendo, olha, tem pessoas caídas lá fora, você precisa ir lá, parar a sua agenda, parar aquilo que você está fazendo, parar o seu dia para atender aquela pessoa. E pode ter certeza que você tem todas as condições de atender. Você carrega óleo, você carrega vinho, você carrega a presença de Deus. A presença de Deus não está mais no templo. A presença de Deus agora está dentro de você. A unção do Espírito representada pelo óleo está em você. Você tem a unção, você tem o óleo, você tem a presença de Deus, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você tem o vinho. O vinho representa o sangue de Jesus, o óleo é a unção do Espírito. Você tem como cuidar desse doente, você tem como cuidar desse enfermo. Amém. É isso? É isso. E aí, Mário, você percebe que esse samaritano, ele carrega muito mais do que o sacerdote e que o levita. E tudo isso Jesus está dizendo justamente por quê? Porque o perito na lei, quando Jesus disse para ele, quando ele recitou lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, quando ele recitou Levíticos, Jesus disse para ele o seguinte, vai e pratica então isso. Faça isso. E você vai ter a vida eterna. Aí o perito na lei, querendo se justificar, olha só, querendo se justificar, ele disse, mas quem é meu próximo? Você percebe que essa pergunta do perito na lei quer limitar o círculo de atuação da lei. Então ele quer que Jesus defina quem é o próximo dele. Ele quer aliviar para ele. Ele quer aliviar a barra. Então ele quer dizer com isso, ele quer dizer o seguinte, olha, eu vou perguntar para Jesus quem é meu próximo e Jesus vai dizer assim, o seu próximo é aquele seu amigo, é aquele parente, é o seu filho, é a sua esposa, é o seu marido, é aquelas pessoas que estão na sua igreja, são aquelas pessoas que estão ali perto de você, no seu bairro, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, mas não. Aí Jesus conta a parábola e diz o próximo pode ser uma pessoa que você menos espera encontrar pelo caminho. O próximo pode ser alguém que apareceu na sua frente sem você esperar, sem você imaginar. O próximo pode ser alguém que está ferido, que está machucado, que foi assaltado, que está sem uma identidade, você não sabe quem ele é, você não sabe de onde ele veio, mas você sabe que é alguém que precisa de ajuda. E aí, então, Jesus quebra esse conceito religioso de que é só o judeu que precisa ser atendido, né, por Deus, é só aquele que não é samaritano, aquele que não é ímpio, aquele que é do povo de Deus. E Jesus coloca justamente um homem sem identidade. E é esse homem sem identidade que precisa da ajuda. Jesus está dizendo assim para nós hoje. Ele está dizendo assim, olha,
você pode fazer muito mais, porque você é muito maior do que um samaritano. Os 3 passaram pelo mesmo lugar. Os 3 viram um homem caído. Os 3 viram um homem machucado. Os 3 viram um cenário que Jesus colocou ali na parábola. Só que somente o samaritano conseguiu ter piedade daquela pessoa. E essa é uma característica de religioso. O religioso, ele quer cumprir a lei, mas ele não consegue amar o próximo como ele deveria. Por isso que o perito na lei, ele tenta se justificar. Porque ele não conseguindo cumprir aquela palavra que ele mesmo disse para Jesus que precisava ser cumprida, ele não conseguindo cumprir aquela palavra, ele tenta então diminuir esse raio de atuação de quem é o meu próximo. É o que a gente faz. Às vezes nós não conseguimos perdoar o nosso irmão e aí nós vamos para a igreja fazer uma campanha. Por quê? Porque nós queremos substituir aquilo, nós não conseguimos perdoar, então eu faço uma campanha porque eu me mantenho em ativismo religioso. E o ativismo religioso não vai fazer com que eu não pense naquilo que eu preciso vencer. Então as pessoas, elas estão substituindo as coisas. Em vez de atender o próximo, em vez de amar o próximo, em vez de perdoar, em vez de abraçar, em vez de cuidar, em vez de estar ali junto com as pessoas, cumprindo o mandamento, a pessoa prefere entrar num círculo vicioso, fazendo campanhas, fazendo voto no envelope, pagando promessa religiosa, né? Indo para monte todo dia, orando e às vezes fazendo uma campanha em cima da outra, mas na verdade tudo isso é uma fuga. Está fugindo de alguma coisa, está fugindo de algum lugar, está fugindo de enfrentar o que precisa enfrentar, entende? Infelizmente o ser humano é assim. Então a questão não é o que eu vejo, mas é como eu me identifico com aquilo que eu estou vendo. Sim. Porque o sacerdote e o levita também viram um homem caído. E até passaram de lado. A questão não é o que você vê, é como você se identifica com a dor do próximo. O que você pode largar para você poder ajudar o próximo, né? Assim, colocando aí o levita e o sacerdote. Não podia, o cara estava como quase morto. Uhum. Eles não podiam nem tocar, porque a religião não permitia. A religião não permitia. A religião não permitia que eles tocassem. Então era mais fácil para eles atravessarem a rua. É mais fácil dar uma desculpa religiosa do que verdadeiramente enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Então, essa parábola, ao mesmo tempo que ela é uma parábola, é uma tragédia, uma história trágica, né? A história de um homem que foi assaltado, que ficou à beira do caminho, que caiu à beira do caminho e que não tinha ninguém que estendesse a mão para ele. É uma história trágica. E essa história trágica, ela é a história da graça. Ao mesmo tempo que ela é uma tragédia, ela mostra que a graça precisa ser manifestada através de nós. E quem manifestou a graça foi o samaritano. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês religiosos, fariseus, vocês escribas, vocês sacerdotes, vocês levitas, vocês estão dentro dos templos religiosos, mas vocês não estão manifestando a graça. Enquanto um samaritano, que vocês dizem que ele não é religioso porque ele não tem um templo para adorar, vocês estão dizendo que ele não vale nada, que ele não presta, que ele é um ímpio, e aí esse homem está manifestando a graça. Agora, para manifestar a graça, não é tão simples, porque esse homem, ele está em viagem. Jesus, contando a história, diz que ele é um homem que estava em viagem. Então ele precisa parar a agenda dele, ele precisa parar tudo que ele está fazendo para cuidar de uma pessoa. E cuidar de pessoas dá trabalho. Aí ele teve que pegar esse homem, ele teve que enfaixar as feridas desse homem, ele derrama óleo sobre esse homem, ele derrama vinho sobre esse homem, ele ata as feridas, ele pega esse homem, ele coloca sobre o cavalo dele e ele leva até uma hospedaria. E nessa hospedaria ele deixa um dinheiro, ele paga para aquele dono daquela hospedagem cuidar dessa pessoa. E ele diz, olha, cuide dessa pessoa até que ele volte. Interessante, porque essa passagem fala exatamente do papel da igreja. A igreja, ela tem esse papel como o bom samaritano que cuidou daquele homem, levou ele até uma hospedagem. Esse é o papel da igreja. A igreja recebe pessoas feridas, recebe pessoas machucadas e a igreja cuida dessas pessoas até Jesus voltar. E a igreja vai entregar essas pessoas para Cristo. Então esse é o nosso papel. Essa parábola, ela é uma parábola perfeita. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma parábola da graça, ela é uma parábola escatológica. Ela fala de cuidado, ela fala de feridas que as pessoas têm. Ela fala que a igreja precisa ter esses samaritanos que são os resgatadores, que resgatam essas pessoas caídas, resgatam essas pessoas que estão à beira da morte, resgatam essas pessoas que estão à margem, que estão na beira do caminho, traz essas pessoas para dentro de um ambiente
aonde algumas pessoas vão cuidar dessa pessoa. Até que dia? Até que ele vem. Que ele venha, até que ele volte. Olha que coisa impressionante. Jesus é perfeito. Vixe. Amém? Amém. Então, enquanto a graça de Deus é de graça, manifestar a graça custa caro. Eu vou repetir para você entender. Enquanto a graça de Deus é de graça, manifestar a graça sempre custa alguma coisa. Não é fácil. O samaritano, ele deu dinheiro, ele derramou óleo, ele derramou vinho, ele deu o tempo dele, ele parou a agenda dele para cuidar dessa pessoa. Então, não pense você que manifestar a graça é simples. Não, vai te custar alguma coisa. Você vai ter que parar algumas coisas que você está fazendo. E em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida. Você vai começar a parar algumas coisas da sua agenda para manifestar a graça na vida de pessoas. Você vai tirar daquela provisão que é sua e vai derramar sobre pessoas para curar pessoas que estão feridas, como esse homem na parábola do bom samaritano. Estava ferido à beira do caminho. E esse samaritano parou tudo que ele estava fazendo, ele manifestou a graça, ele derramou o óleo que ele estava carregando, ele derramou o vinho que ele estava carregando, ele atou as feridas, ele cuidou daquela pessoa, ele deu dinheiro para o dono da hospedagem, cuidar daquele homem, continuar o cuidado. Então manifestar a graça sempre vai te custar alguma coisa. A graça é de graça, mas para Jesus ela foi muito cara. Amém? É interessante que quando nós entramos nesse contexto do perito na lei, nós não podemos esquecer que tudo isso foi contado por causa que o perito na lei tentou se justificar, perguntando para Jesus quem é o meu próximo, né? Sim. Então, o perito na lei, o sacerdote, o levita que fazem parte dessa história, eles ficavam no templo. A atuação deles era dentro dessa estrutura. Então, eles já estavam impregnados com a religiosidade. E aí você percebe que quando você lê Primeira Crônica, Segunda Crônica, quando você lê Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, se você lê Samuel, você lê Jeremias, você vai ver que existe uma luta constante contra a idolatria. Israel é idólatra, mas depois do cativeiro babilônico, o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico, a idolatria foi arrancada de dentro deles pelas 3 gerações que ficaram de castigo no cativeiro babilônico. E quando o povo judeu sai então da Babilônia, eles nunca mais vão idolatrar. Então quando Jesus vem, Jesus não tem problema com idolatria, eles não idolatram mais, eles não estão mais na mão de Moloque, de Baal, mas agora o problema é outro. Agora o problema é a religiosidade. E Jesus vem combater a religiosidade e vem travar uma batalha dura contra os religiosos. A parábola do bom samaritano fala contra a religiosidade, está falando daqueles que estão atuando dentro das estruturas e não conseguem olhar fora da estrutura. E hoje nós vivemos um tempo exatamente igual a esse, onde as pessoas, esses dias eu vi uma propaganda no rádio, uma igreja dizendo: venha para a famosa campanha, venha receber a sua bênção, venha receber a sua promessa. Olha só, agora a palavra igreja, ela é eclésia significa chamados para fora, enquanto a igreja é chamada para ir buscar o perdido, como o samaritano fez, foi em direção ao perdido para buscar o perdido, cuidar do perdido lá onde ele estava. Hoje os religiosos estão dizendo: venha para dentro da minha igreja, né? Que você vai ter aqui uma resposta. Não, na verdade eles só querem o seu dinheiro, porque se você for, você vai levar um envelope, porque eles vão te pedir uma oferta. Então, você vê que nós estamos tendo o mesmo problema hoje, nesses nossos dias, que Jesus teve com relação aos peritos na lei, aos sacerdotes, aos levitas, né? As igrejas, elas querem puxar as pessoas para dentro, enquanto a palavra eclésia, que significa igreja, são chamados para fora, ou seja, eu sou chamado para ir, eu sou chamado para uma missão, não dentro, do lado de fora. Amém? É o ID. É o ID, glória a Deus. Finalizando, pra gente finalizar, Marco. Não, eu ia falar uma coisa assim. Pode falar. É que nem pregação passada, domingo passado, você falou sobre Neemias, não foi? Alguma coisa sobre Neemias? Devo ter falado alguma coisa sobre Neemias, mas não me lembro, não. Não, né? Não. Eu fico imaginando se Neemias tivesse a cabeça de religioso. Ele ia saber como que estava a cidade de Jerusalém, ia saber como estavam os muros de Jerusalém, ele poderia até ter se entristecido, ter orado, pronto. Fiz minha parte. Mas não, ele teve misericórdia, ele foi misericordioso, ele orou, pediu perdão pela família, pelos antepassados.
entristeceu e foi até lá. Ele teve a iniciativa. Ele estava no bem bom, pastor. Sim. Ele estava comendo a comida do rei. Ele vivia Não, ele foi lá, foi chacota dos outros. Ele foi lá lutar para poder reerguer Jerusalém. Uhum. Então eu vejo assim, a misericórdia que ele teve. Sim. Ele chamou a atenção de Deus não porque ele chorou e pediu perdão, mas pelo que ele fez, de ele ter ido lá. Então, voltando na sua pregação de domingo, a gente não pode ter uma cabeça de religioso nessa questão. A gente tem que ter misericórdia das pessoas, mas a gente precisa agir. Sim. Senão vira pena. Verdade. Esse é o ponto que eu... Eu acredito assim, que o perito na lei, ele tenta definir o seu próximo. Ele quer uma receita de Jesus para que Jesus diga para ele: o seu próximo é esse, é da sua família, é aquele da sua igreja, é o seu irmão, é lá do Ministério de Louvor, né? Esse é o seu próximo. Enquanto que a parábola vai dizer o seguinte: o próximo é aquele que você escolher ser o seu próximo. Sim. Né? Nenhum deles era próximo do homem caído, mas um deles escolheu ser próximo desse homem. Amém? Então, que nós possamos entender isso, que talvez o nosso próximo não seja alguém que está próximo no sentido geográfico, mas Sim. o próximo é aquele que Deus colocar no nosso caminho, colocar na nossa frente, colocar no nosso coração, e esse sim é o nosso próximo, é aquele que nós vamos encontrar pelo caminho, caído, ferido, machucado. É para esse que nós temos que demonstrar a graça, o amor e o favor de Deus. Amém. Amém? Deus Amém. abençoe a todos. Glória a Deus. Sucesso. Nosso segundo podcast. Bênção de Deus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém.